Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Ativem as notificações, curta aqui esse vídeo se você gostou e roda a vinheta. A gente está aqui mais uma vez para falar sobre esse tema enorme que é a imunidade, né? Mas que a gente sabe que não tem um ponto de acupuntura, não tem uma técnica, não tem um remédio, não tem um comportamento único capaz de nos dar a tal imunidade, né? E a gente sabe que é um processo, né? É uma vida. E a gente está aqui para falar disso relacionado ao cuidado integral, né? E é uma coisa interessante porque em medicina chinesa o cuidado é sempre integral, né? Não há medicina chinesa sem cuidado integral. A gente aprende isso, né, nas escolas, nas pós-graduações, enfim, nos cursos técnicos. Mas a nossa cultura aqui ocidental, ela meio que caminha na contramão disso, né? Então, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Acho legal falar que vocês acabaram de defender um mestrado, né, para a galera que está aí, porque são poucas pessoas que conseguem hoje, principalmente no Rio de Janeiro, fazer um mestrado discutindo acupuntura. Aí queria que vocês dessem uma introduçãozinha assim, para a galera entender de onde vocês estão falando. Depois eu volto para fazer uma pergunta, que na verdade eu vou fazer duas, né? São 2 blocos na live. Então são 2 grandes temas que a gente vai destrinchar com vocês. Beleza? Então, por favor, se apresentem para a nossa galera que está vendo aí. Olá, gente. Obrigada, Carlos, pelo convite. É sempre um prazer estar aí com vocês. Começando a nossa apresentação, né? Somos enfermeiros de formação, especialistas em acupuntura. E desde 2016, a gente vem realizando pesquisa científica dentro de universidades federais com a craniopuntura de Yamamoto. E nós tivemos a oportunidade de agora estar terminando o mestrado, né? Utilizando a craniopuntura e avaliando alguns desfechos aí, né? Eu avaliei a qualidade de vida e a dor, e o Rafael... Sonolência diurna. A gente começou a tentar entender um pouco melhor, né? Sobre como tudo isso funciona e demonstrar para a academia que é possível, sim, a gente aplicar essas técnicas, né? Que elas são eficazes, o quanto elas têm questões benéficas aí para a saúde. Acredito que sejam trabalhos, não serão nossos, né? Mas tem várias pessoas que estão desenvolvendo, estão batalhando aí a essa frente, mas eu acredito que essa seja uma discussão importante, porque, como você disse, não é da nossa cultura, né, Carlos? Então, é algo que a gente vem caminhando, é algo que a gente vai conquistando aos poucos, mas eu acredito que seja super possível. É importante falar também que a gente usou o laser de baixa potência para utilizar os pontos de crânio. E como o programa não é um programa que foca em acupuntura, o programa de pós-graduação, ele abriu brecha para que a gente falasse sobre conforto, né? E a linha do nosso orientador era toda sobre conforto. Ele é todo voltado para alta complexidade, CTI, urgência e emergência. Tecnologias. Então, a gente utilizou do conceito de tecnologia em saúde, que a acupuntura e todos os microsistemas são tecnologias de saúde, para casar com o conforto, como técnicas que podem trazer um conforto maior, né, um bem-estar, uma melhora na qualidade do serviço prestado. E aí, considerando que essas técnicas elas são tecnologias de saúde e são benéficas para o conforto, então não tinha como recusar, da forma como a gente utilizou o contexto dele, e a Ana está até falando aqui, a gente utilizou dessa linha para casar com o que a gente pensava. E desde 2016 a gente já vinha testando. Então, o nosso orientador, após a nossa aprovação, ele conversou bastante com a gente, ele não acreditava na craniopuntura, e tinha uma dor no ombro, já estava marcando uma cirurgia com alguns problemas mais sérios, e 4 sessões de craniopuntura e ele não teve mais nada no ombro. E fez o exame, tá tudo certo, então ficou algo assim bem, bem difícil de contestar. Ele passou a virar um fã. Vez ou outra ele aparece nas lives, todo feliz. E a gente conseguiu conquistar nesse sentido, de demonstrar. Isso é importante, que a gente consiga ocupar áreas que muitas vezes existe uma resistência, né? Existe uma resistência porque a gente não encara e não entra.
à medida em que a gente começa a ocupar esses espaços e mostrar que isso também é ciência, de que o cuidado ele é fundamental, e ele vai impactar em questões sociais, ele vai impactar em questões econômicas, considerando que são tecnologias mais baratas, custo-efetivas. Então, é importante que os acupunturistas, né, e de outras práticas também venham a ocupar esses espaços. Isso é muito legal. E continuar? Eu vou pedir para o Rafa repetir a pesquisa dele, que na hora que ele falou, picotou. Eu não sei se picotou para todo mundo, mas por via das dúvidas, para quem está ouvindo aí. Beleza. Eu pesquisei sobre a efetividade da craniopontura de Yamamoto com laser na melhora da qualidade do sono e da sonolência diurna em pessoas que têm dores crônicas. Então, eu utilizei o mesmo público da Luana, só que eu avaliei coisas completamente diferentes. Eu avaliei o que a craniopontura poderia impactar no sono. E aí entra a questão, né, Carlos? Não existe uma fórmula mágica para a gente ter uma imunidade boa, né? E aí tá tudo intercalado. E foi exatamente isso que a gente encontrou na pesquisa. Quando você enviou lá o convite para a gente, foi exatamente isso que eu te falei, né? Foram achados durante a pesquisa e que eles casam perfeitamente. Ter um sono de qualidade, ter uma qualidade de vida considerável e positiva através dos instrumentos que nós temos para avaliar, né? Ter uma diminuição na dor. Imagina uma pessoa que vive com dor há anos, né? O quanto isso impacta na saúde dessa pessoa, no bem-estar dessa pessoa. Então, está tudo interligado, né? Então, a gente não tem como olhar somente para o problema da pessoa, a gente tem que olhar esse ser como algo integral, realmente. Assim como a medicina chinesa trata, né? Ninguém é especialista. Eu sou acupunturista especialista em baço. Você não encontra isso. O especialista em deficiência de tio do baço. Não. Porque é um ciclo, ele é interligado. Você precisa entender o contexto, você precisa entender tudo. E quando você entende todas essas nuances, você consegue tratar esse indivíduo de forma integral, né? Então, isso que é importante a gente frisar, né? Diga. Tá. Eu vou fazer então a primeira pergunta. Ok? Terminamos a apresentação? Sim, sim. Show. Foi ótimo, para mim foi ótimo. Acho muito importante a gente conversar. Eu tenho feito as lives aqui e são, né, conversas diferentes, né? Vocês são acupunturistas, né, professores, mas têm uma carreira, né, de pesquisa, né? Estão construindo uma carreira de pesquisador, como a Ana Carolina também, que está vindo aqui, o Pedro Ivo também fez, né? Mas isso não é uma constante, né? Muita gente que trabalha com medicina chinesa não tem esse diálogo com a nossa ciência, né? Então é mais ou menos nesse sentido que a primeira pergunta vai, que é assim, qual que é a importância, e aí numa linguagem ocidental, né, dentro da nossa perspectiva daqui, porque da medicina chinesa a gente já sabe, né? Quem estudou medicina chinesa sabe por que você olha para o todo, assim, não teria estudado se não soubesse, que é a primeira coisa que a gente aprende, né? Mas assim, olhando aqui, no Brasil principalmente, né, com toda essa dificuldade que a gente tem de entrar em certos lugares com medicina chinesa, por exemplo, todas as práticas integrativas de modo geral, né? Qual que é a importância que vocês veem nesse cuidado integral, né? Por que é importante falar disso e o que isso muda na prática de ambulatórios, hospitais, emergências e UTIs da vida? Vamos lá, Carlos. Isso é uma resposta bem complexa, né? A gente percebe essa mudança aí de visão desde lá de 2016, quando a gente iniciou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, né? Lá em 2006. Eu até tenho ela aqui para mostrar para vocês. É a PNPIC, né? Todo mundo pode ter acesso a ela, baixar. É de graça, é um material gratuito, né? Do Ministério da Saúde. E o que eles trazem é principalmente o olhar integral ao indivíduo. Quando a gente fala integral, às vezes as pessoas utilizam esse termo sem ter muito embasamento, né, do que é. A integralidade nada mais é do que a gente tirar o foco no problema do sujeito e olhar esse sujeito como um todo. Isso daí vai estar trazendo as questões físicas, as questões emocionais, as questões sociais, como se vê dentro dessa sociedade, qual é o papel dele ali, as questões de trabalho, as questões econômicas desse indivíduo, né?
a qualidade do local onde ele vive, o ambiente em que ele está inserido, tanto do trabalho quanto da sua moradia. Entram as questões também espirituais, né? E aí, quando eu falo espirituais, eu não estou falando propriamente de uma religião específica, mas qual é a conexão que esse indivíduo tem, o que ele enxerga como algo maior do que ele, qual é o objetivo de vida dele. Se ele tem ou não. Se ele tem ou não uma crença, né, que ajude a ele nesse caminhar aí da vida. Então, tudo isso interfere na saúde do indivíduo. Então, lá em 2006, a gente começou a ter terminologias muito comuns, como a integralidade, né? Humanização. E aí, a gente observa que o próprio Ministério da Saúde começou a trazer políticas para modificar isso. Por quê? Porque a gente já observava que só a medicalização, a forma da gente observar as coisas fragmentadas, já não são suficientes, né? A gente já não tem uma resposta tão positiva. O que a gente faz quando a gente olha o indivíduo fragmentado, é apagar incêndios. Não é isso que a gente faz? A gente passa uma medicação, o indivíduo entra em um determinado tratamento que foca só naquele problema, mas ele acaba não indo ali na raiz. E o que a acupuntura, o que a medicina tradicional chinesa e todas as práticas integrativas trazem é exatamente isso, a gente tirar o foco somente do problema e observar esse ser como um todo, trazendo todas essas questões aí que eu citei, né? Então, sem conhecer o paciente é impossível realizar um cuidado, né? Com certeza. E aí a gente também tem as questões que na medicina chinesa fica muito claro, né, Carlos? Da gente observar a face do paciente está ali entrando no nosso consultório, a gente já consegue observar algumas questões, a gente olha para a orelha do indivíduo que já tem ali alguns sinais ali que mostram que pode ter alguma correlação com o que ele está sentindo. A gente observa a língua, ela mostra coisas até que a pessoa não disse para a gente, não é isso? Então, esse é o cuidado integral, né? A gente não olhar somente para o problema do indivíduo, não é só aquela parte, não é uma dor no joelho, não é uma dor no ombro. O indivíduo é um todo, algo complexo. Vai muito mais do que só a queixa que ele está sentindo naquele momento. Então, a gente tem aqui no Brasil essa crescente, né? Desde 2006. Se vocês observarem também nas plataformas aí de pesquisas, a gente tem um boom, principalmente em 2010 também, quando a gente começou a ter eventos, né, científicos trazendo essa abordagem. A gente, inclusive, conheceu a Ana em um desses eventos, né? Então, a gente vem observando essa necessidade de falar, de tirar o foco só de parte do indivíduo. É necessário a gente olhar para algo a mais, né? E como fazer isso, por exemplo, numa alta complexidade? No indivíduo que está num CTI, que está... Se souber da história daquele indivíduo, se você não souber do todo, óbvio que ocidentalmente você vai conseguir fazer o que ele precisa. Precisa de uma intubação, precisa de uma medicação e etc. Mas quando você entende o contexto dele, por exemplo, se esse indivíduo ele é muito católico, ele quer ter um terço ali do lado, sabe? Qual o problema de ter um terço ali? Ou de outra questão, sabe? De algo que dê esse significado ali, que auxilie uma música, enfim, quando você entende essa singularidade, né, essa individualidade, você consegue cuidar melhor. E a Política Nacional de Humanização, ela fala justamente disso, de você entender o indivíduo em qualquer contexto, seja ele na atenção primária ou na terciária. Não tem diferença, né? A diferença é que um lado é preventivo, o outro é mais com tecnologias mais... não só as tecnologias duras, mas uma abordagem correta é uma de tecnologia. E essa abordagem, ela também gera um impacto naquele indivíduo, que pode ser para o bem ou para o mal. Ele pode melhorar. Poxa, eu recebi um cuidado tão... O enfermeiro, o fisioterapeuta, o psicólogo veio aqui, não importa qual profissional, mas me tratou tão bem, a abordagem que ele teve comigo foi tão boa, e aquele indivíduo começa a melhorar. Porque isso impacta também nas reações fisiológicas dele. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em tecnologias em saúde, tecnologia é tudo que interfere no cuidado, independente se é um aparelho ou não, né? Nós
com uma abordagem baseada em evidência ou não, mas que tenha um efeito, a gente consegue ter uma relação com essa tecnologia em saúde. Então, independente do cenário, a gente consegue implementar isso em qualquer lugar. Basta boa vontade. Prova disso é a Ana aí, né? Aplicando nos Exatamente. pacientes lá oncológicos, em que é uma área super complexa, né? Não é fácil, tendo em vista a variedade de tipos de câncer que nós temos, né? A variedade de medicações e formas de tratar que nós temos. E ela é a prova viva aí de que isso é possível. Então, eu acredito que basta a boa vontade, né, dos profissionais que estão na assistência para a gente conseguir implementar essas práticas e trazer esse olhar integrativo, esse olhar integral do sujeito. A gente tem tido uma aproximação bem grande, né, Rafa, com hospitais, e a gente acredita que seja uma questão de tempo para que tudo seja implementado. E aí, em todos os níveis de assistência. É o nosso sonho, né, Carlos? De ver isso daí funcionando de forma efetiva, né? E a gente tem esperança aí de que isso realmente vai funcionar. É para isso que a gente está aí, como a Ana falou ali, é porque nós somos meio loucos, né? E vamos para pesquisa nessa área aí, muita gente não dá ouvido, mas as pessoas começam a olhar de forma diferente. Opa, peraí, quem são esses que estão falando que isso dá resultado, né? Então a gente começa a chamar um pouco de atenção, de mostrar, olha, é possível, isso aqui é muito benéfico para os nossos pacientes. Então, o que tem sido muito discutido é essa questão do paciente em si, né? O quanto de benefício a gente gera para o paciente. Então, quando o paciente é o foco, eu acredito que todo o resto caia por terra, porque e a gente também acaba quebrando esse paradigma, quebrando o preconceito que existe quando a gente mostra conhecimento. Quando as pessoas passam a conhecer, né? Elas passam a olhar de outra forma. Então, é isso que a gente tem tentado, levar conhecimento, tentar levar, né, Rafa, o que pode ser aplicado, como pode ser aplicado. Toda semana de enfermagem que a gente tem aí, a gente vai fazer trabalho voluntário, mostrar aos pacientes, aos profissionais, o que é, como pode ser aplicado, para que eles despertem para essas técnicas também, né? A gente vê, né, a gente nos consultórios, nos ambulatórios, eu não me lembro, pelo menos estou tentando lembrar aqui de um paciente que tenha feito 2 sessões de acupuntura, pelo menos, e tenha dito que, não senti nada. Não adiantou nada. Isso não existe. Às vezes até acontece do cara que faz uma única e tem uma experiência diferente, porque é uma coisa muito nova. Mas se fizer um tratamento, né, e é incrível como é difícil convencer ainda, né, algumas pessoas que não conhecem, né, como que uma coisa que tem provas ali, né, incontestáveis, não tem tanto espaço, né? E é muito bom ouvir de vocês que vocês acham que é uma questão de tempo, né? Assim, que a sociedade, né, já abraçou e tal. Eu fico um pouco confortado, porque nos consultórios, na vida assim, né, comum, a gente não vê esse avanço. Mas vocês devem ver, acredito que vejam, porque, né, estão numa área acadêmica, enfim. E é daí que vem tudo, né? É um residente num hospital que leva uma ideia nova, que é acolhida pela equipe, que dá certo, e aí as outras equipes dos outros hospitais vão fazendo, né? Aí a coisa ganha força, né? E com certeza vai ser assim, porque de cima para baixo não vai ser. Não vai ser um decreto que vai instituir cuidado integrativo nos hospitais. É uma luta, né? Uma batalha que a gente tem que travar diariamente, né? Não, porque a política já existe, né? Ela já recomenda, mas nem sempre, tem força, né? nem sempre ocorre, né? E realmente é difícil você convencer um gestor. A gente teve, assim, a ideia inicialmente, quando a gente passou para o mestrado, como aluno especial ainda, nós entramos numa disciplina chamada de... qual era mesmo o nome? De gestão e processos em saúde, gestão de custos e processos em saúde. Foi a primeira disciplina que a gente fez no mestrado. E essa disciplina focou justamente em avaliação de tecnologia em saúde, com o objetivo de análise econômica, auditoria de serviços, etc. E quando a gente olhou para aquilo,
Muita gente perguntou, mas para que vocês estão entrando nessa área de avaliação econômica? Porque o laboratório que a gente participa é um laboratório de avaliação econômica e de tecnologias em saúde. E as pessoas perguntavam, mas não tem nada a ver com a acupuntura, o que tem a ver com cuidado? E a gente sempre falava, tem tudo a ver. Porque se você convence o gestor, por exemplo, através de números, que aquele cuidado integrativo, ele se transforma num dado econômico, ele se transforma numa redução de gastos, a gente sabe que dinheiro não é infinito. Então, se uma boa gestão desses recursos, eles podem ser alocados de forma consciente, pensando que muitas vezes uma prática que tem a ver com um cuidado melhor ao paciente, ela pode impactar. Dessa forma, você consegue convencer o gestor. E aí, dessa maneira, você chega para ele e fala, olha, essa técnica aqui, se você implementar, você melhora em tantos por cento, você recupera o teu gasto em tantos meses, você consegue ter uma redução de custo em tantos por cento. E dessa forma é mais fácil, porque você vai falar da forma como ele entende. E não só isso, demonstrar também o quanto os pacientes ficam mais satisfeitos utilizando essas técnicas, né? Porque isso também é importante. Se um paciente ele é um usuário do SUS, né? Que é o que a gente mais discute, ele está ali na frente do serviço, ele utiliza o serviço, e ele não está satisfeito com o serviço que é prestar para ele, provavelmente a resposta dele vai ser diferente quando ele tem uma assistência que é benéfica. Então, quando a gente traz essas práticas integrativas em que ele já vai ser atendido com certeza, com um olhar diferente para o profissional que está ali, pronto para atendê-lo, né? Isso já vai impactar na saúde dele. Então, o quanto essa motivação desse paciente estar ali, passando por esse tratamento, o quanto isso impacta também, né, Carlos? Então, esses são fatores que a gente sempre levou para dentro da academia, e quando eles falavam, olha, não tem nada a ver, não. A gente falava, não, peraí, tem sim, olha aqui. Redução dos medicamentos. Vamos olhar aqui. Existe até uma reportagem bem antiga, né? Que a gente até passa lá para os nossos alunos, quando utilizam a crânio, por exemplo, e tem um local que aplicaram a craniopuntura numa estratégia de saúde da família e demonstraram o quanto de medicação foi reduzido, né? Daquela população. E o quanto essa população estava mais feliz, mais ativa, mais disposta, porque o tratamento delas era diferente. Ela não tomava uma medicação que ela nem sabia para que servia e que tinha que tomar de tantas e tantas horas, né? Ela entendia o processo de saúde e doença dela e ela estava participando ativamente ali daquela melhora, né? Então é bem diferente aí. E lembrando só que nós não somos contra a medicação também. É uma questão de uso racional, né? A Ana falou isso na última live e a gente concorda perfeitamente. É a utilização racional. Você vê as pessoas tomando, por exemplo, medicação para dor, né? Anti-inflamatório, então. E qual é o impacto disso? Qual é o impacto disso, por exemplo, na imunidade? Com certeza. Será que ela vai ficar mais saudável com aquela medicação? Com o uso totalmente irregular? Né? Ou vai ficar pior? Isso é benéfico. Então, a automedicação, né? Pois é. E o potencial que a gente tem de reduzir, por exemplo, o número de cirurgias, de reduzir a utilização inadequada de medicação, de melhorar a vida das pessoas. Então, nós temos tudo na mão. É uma questão só de organização, persistência, bastante persistência, e um dia vai chegar. Quase tudo na mão, né? Porque tem o lobby aí da indústria farmacêutica, tem o lobby dos poderosos, mas não vamos entrar nesse detalhe, porque é um assunto para uma outra live. Eu pedi para vocês gravarem aí o áudio com um outro telefone, eu acho que é ele que está vibrando aí, né? Vocês não querem colocar ele aí em não perturbe, não? Para não ficar... que isso depois vai atrapalhar a gente na edição do podcast. Pode ser que seja o outro telefone. Eu acho que é o da live. É o que está transmitindo, né? Não, beleza. Aproveitar e falar disso para a galera que está ouvindo aí, né? Essas lives que a gente está fazendo aqui, todas vão virar podcast. E é uma coisa que é muito legal, um projeto nosso que a gente está tratando com muito carinho, né? Beleza, então eu posso ir para a segunda questão? Podemos. Na verdade é uma continuação dessa, né? Dado isso tudo, né, a importância desse olhar integrativo,
E é uma coisa meio óbvia, mas eu vou pedir que vocês expliquem, né, por que que esse olhar, né, acaba por melhorar de um modo geral a saúde e também a imunidade da gente, né? Vocês já deram uma dica aí, mas acho que vale dar uma aprofundada. Quer que eu fale? Pode iniciar. Eu vou resgatar algumas coisas lá da faculdade. Quando surgiu esse tema, é um tema que a gente gosta muito de falar. Uma das formas que a gente vê como para manter a informação nessa área, né, de cuidado integral e na área de práticas integrativas foi que quando a gente terminou a graduação, terminamos a acupuntura, sempre que acontecia algum evento na faculdade onde a gente se formou, que foi na UF de Rio das Ostras, os professores chamavam a gente para falar, que a gente pentelhava eles na graduação, falar coisas diferentes, o que o enfermeiro podia fazer, etc. E praticamente todo ano, pelo menos umas 2 a 3 vezes ao ano, a gente volta para onde nós nos formamos e falamos para os alunos em 2 disciplinas, né, saúde do idoso e uma sobre práticas integrativas e em eventos, agenda acadêmica mesmo, sobre acupuntura, sobre cuidado, sobre discute sobre isso com os alunos. Isso é uma forma de plantar uma sementinha lá na graduação para que quando eles chegarem ao nível de formados, né, na ponta do serviço, eles tenham noção do que é e eles não sejam preconceituosos e não recebam tanta resistência quanto nós na nossa época. Essa é uma coisa assim, é praticamente certo que todo ano, pelo menos 3, 4 vezes, estaremos lá falando sobre isso. E a enfermagem, de forma geral, tem uma noção de cuidado muito grande. Estudamos sobre alguns teóricos, e aí você tem teorias ambientalistas como Florence Nightingale, como Martha Rocha, que falam sobre a importância do ambiente para o cuidado. E quando a gente fala de cuidado, de imunidade, na medida em que, se esse cuidado não tiver um olhar do todo, a gente não sabe exatamente qual é o fator estressor que está causando esse agravo naquele indivíduo, que poderá causar um agravo na imunidade. Sabemos hoje, por exemplo, que a falta de sono ela é um agravo mundial. A utilização de telas de telefone, por exemplo, aquela luz, isso faz um mal absurdo, sabe? Tá literalmente inibindo várias questões fisiológicas, e isso vai impactar na sua imunidade, na medida em que você tem um agravo cardiovascular. O não dormir pode causar alteração na leptina, grelina, que são substâncias importantíssimas. O sono, por exemplo, como o sono, na verdade, não é uma prática opcional. Tem que dormir. Não importa como dorme, vai dormir em algum momento, né? Alterações do sono, elas estão presentes, impactam diretamente a imunidade, porque ela é a maior forma de regulação hormonal que a gente tem. E aí, considerando a mesa, toda aquela relação do yin, né, do repouso. Então, se a gente consegue observar o todo, consegue tratar esse indivíduo, precisa conhecer ele, né? Então, outros teóricos, por exemplo, que é a Wanda Horta, que é uma teórica de enfermagem, que fala muito sobre o autocuidado, né? Sobre estimular o autocuidado. O que seria o autocuidado? Se a gente trouxer isso para o acupunturismo, o que seria isso? Seria ensinar... Você entende o padrão daquele indivíduo, você ensina pontos para que ele continue o estímulo em casa, você ensina Qigong, alimentação, você encaminha para um nutricionista para que ele faça um acompanhamento mais centrado, você encaminha para um profissional de educação física, para um fisioterapeuta, enfim, para que ele tenha um suporte completo que garanta que todas essas nuances serão tratadas de forma integrativa, né, no mesmo momento. Na medida em que esse indivíduo ele tem todas as parcelas, né, sendo tratadas, você consegue atingir a imunidade dele. Assim como, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que mora num local adequado, que bebe uma água suja, falar para ela comer alguma coisa, fazer um ticum, ela está bebendo água suja. Então, você tem que avaliar o ambiente também. Conhecer a realidade. Né? Qual é o trabalho dela? Ela está exposta a vários fatores ambientais nesse trabalho. É calor, é frio. Então, vai impactar a imunidade. Por isso que essa visão ela tem que ser ampla.
né? Com relação ao que a gente tem trabalhado, Carlos, ao que a gente tem feito de pesquisa, né? Eu sempre tive um apreço muito grande quando a gente fala de qualidade de vida, que é outro termo muito utilizado, mas que também nem todo mundo sabe a aplicação que a gente pode ter, né, com relação à qualidade de vida. E aí a gente tem diversos instrumentos que a gente pode utilizar para avaliar a qualidade de vida dos nossos pacientes. E o que eu vejo de importante é que nos questionários de qualidade de vida a gente já tem lá algo que já chama a nossa atenção, que é algo que é subjetivo, que é individual e que deve ser analisado por cada indivíduo, né? Algo que é qualidade de vida para mim não é a mesma qualidade de vida para o Rafael, como não é a mesma coisa para você, assim como não é para as pessoas que estão assistindo essa live, né? Então, a gente tem que entender o que é essa perspectiva para cada um e a gente tem que analisar aí algumas questões que são chaves. Por exemplo, na qualidade de vida, a gente tem fatores físicos, ambientais, sociais, né? E todos esses fatores, em conjunto, eles vão afetar a saúde. Os autores mais recentes que eu encontrei durante a pesquisa, são de 2017, 2018, até mesmo 2019, eles trazem essa questão da saúde aí, né? E a gente entra com certeza na questão da imunidade, como sendo algo que a gente não consegue dissociar mais, né? Tá tudo integral ali, tá tudo casado. Então a gente não consegue mais separar essas questões do meio ambiente que o indivíduo vive, como ele está inserido nessa sociedade, o que ele sente, o que ele pensa. Tudo isso vai interferir diretamente na saúde desse indivíduo, na imunidade desse indivíduo. Então, por isso que a gente fala muito, né? Eu tenho acompanhado aí as lives, eu tenho visto o quanto os profissionais que estão passando por aqui estão falando isso, né? De que não existe uma fórmula específica, não existe nada que fale, olha, tá aqui, a imunidade está aqui pronta para você. Não, não existe isso. É um conjunto, né? São fatores interligados que vão gerar esse processo. Eu vejo que nesse boom aí da epidemia, o quanto a gente tem levantado essa questão, né? Eu acredito que porque as pessoas estejam mais suscetíveis, estão ali mais reclusas, né? Elas estão tendo tempo para refletir o quanto tem sido o cuidado delas com a própria saúde, né? O quanto a gente negligencia a nossa saúde, o quanto a correria do dia a dia, esse movimento louco que nós somos submetidos, o quanto isso gera de impacto na nossa saúde. E agora, no momento em que a gente tem tempo em casa, todo mundo fica pensando, como é que eu vou aumentar a minha imunidade? O que eu preciso fazer para melhorar a minha saúde? Só que isso não é algo que a gente consegue no estalar de dedos, né? É algo que é gradativo. Inclusive, um dos livros que eu utilizei, eu vou até mostrar aqui para vocês, esse livro aqui, ele fala que é como se fosse um guia de bem-estar e de qualidade de vida, não sei se dá para ver aí. Depois eu vou até fazer um post lá sobre ele. E ele fala exatamente, ele traz algumas questões que são como se fossem exercícios, né? Que a gente deve ter em mente para que a gente consiga ter ali um bem-estar e uma qualidade de vida. Consequentemente, que a gente tenha saúde, que a gente tenha um padrão de vida ao nível do que é possível. Lógico que a gente, infelizmente, não consegue tudo ter um padrão de vida igual, mas uma questão de ter uma qualidade da nossa saúde, né? Que a gente esteja bem aí mentalmente, fisicamente, espiritualmente, para que a gente tenha um pouco de noção do que tudo isso interfere e que a gente tenha esse cuidado, né? De, opa, peraí, que se eu fizer tais coisas, isso não vai ser legal para minha saúde. É aquela história de que a gente tenta não colocar combustíveis ruins no nosso carro, né? Porque ele pode ficar ruim. Só que qual combustível que a gente está utilizando na gente? Nós também somos aí, nós também precisamos de combustíveis, né? Seja ele da forma, o que a gente assiste, o que a gente quer de bebida, de comida, o que a gente pratica, quais os sentimentos a gente está cultivando dentro dele. Então, tudo isso vai interferir aí, com certeza, na nossa imunidade, saúde, no nosso bem-estar, como eu disse, que são coisas que
a gente não consegue mais, né? Os autores já têm demonstrado isso. A gente já não consegue mais falar dessas coisas separadamente. Elas estão casadas ali, estão entrelaçadas e a gente não tem mais como. Eu acredito que esse seja o futuro aí das pesquisas, né, Rafa? Presente, né? Já é o presente, né? E também seja o futuro, né? É verdade. Olhando esse indivíduo como uma forma integral que tudo está intercalado. Então, a gente tem que estar sempre observando todos esses fatores. Uma pergunta dentro dessa, vocês podiam falar um pouquinho dos resultados da pesquisa de vocês, que tem tudo a ver com isso, né? Sim, O que vocês sim. acham? Vamos lá. Você ou eu? Vai lá. Como eu disse, eu avaliei qualidade de vida e dor, né? A nossa primeira pesquisa foi com profissionais de saúde, lá em 2016. A ideia era fazer novamente com profissionais de saúde. No primeiro momento foi com profissionais de saúde, de estratégia de saúde da família. Então, eles não têm um estresse tão grande quanto, por exemplo, profissionais da emergência. Em teoria, né? Mas eles têm uma responsabilidade muito grande, porque eles precisam conhecer todo o entorno, eles precisam conhecer a vida de cada família, né? Para tentar intervir ali nas questões focadas na promoção da saúde. E a gente, infelizmente, não conseguiu continuar com essa pesquisa com profissionais de saúde, mas voltamos o nosso público para estudantes. E que para a gente foi muito positivo, né, Rafael? Foi. Só uma observação. Na primeira pesquisa de 2016, para quem não sabe o que é a estratégia de saúde da família, como se fosse um posto de saúde que tem uma região de abrangência. Então, ele é responsável por aquela região do entorno do posto, onde tem atendimento a domicílio, onde você tem muitas vezes regiões que as pessoas não conseguem ir até o local da estratégia de saúde da família, então os profissionais têm que se deslocar, enfim. Essas são algumas atribuições. E eu acho legal contar algumas questões que você avaliou de qualidade de vida da... Por exemplo, a gente aplicou, né, o questionário de qualidade de vida, tratamos esses indivíduos com a craniopuntura. Nesse primeiro momento, a gente utilizou a craniopuntura de forma tradicional ali, com agulhas, e a gente avaliou a qualidade de vida depois do tratamento, um mês depois, né? A gente utilizava 2 sessões por semana. Então, no total, foram 8 sessões de craniopuntura, e depois a gente avaliava a qualidade de vida de novo. E, Carlos, alguns profissionais dessa estratégia de saúde da família chegaram a conversar com a gente, né? Eles pediam para que fosse separado da pesquisa. Acolheu esses profissionais, não tinha como a gente não acolher, né? A gente teve um relato de uma pessoa que trabalhava nessa estratégia de saúde da família, e ela disse que não tinha chegado às vias de fato de cometer um suicídio, né? Porque ela pensava na filha dela, que ela não tinha com quem deixar a filha dela. E que, pela filha, ela ainda não tinha chegado às vias de fato. E aí, quando eu recebi essa informação, foi na primeira sessão, né? Logo após a primeira sessão, eu chamei o médico, entrei em contato com o médico da estratégia e para a gente acionar o serviço de psicologia. Depois eu fui informada de que ela já fazia acompanhamento e eles sabiam de tudo isso, né? Estavam por dentro de todos esses acontecimentos. E continuamos aí a pesquisa. E, para nossa alegria, no final da pesquisa, ela voltou falando que ela nunca tinha sido tão bem tratada, né? E que o choque de ânimo que a gente tinha dado nela, foi essas palavras que ela utilizou, ela nunca deixaria para trás, que a gente tinha dado ânimo para ela viver, a gente tinha mostrado para ela que era possível ela melhorar as dores e mudar a vida dela, e que aquilo ela não deixaria para trás. E aí, quando a gente avaliou a qualidade de vida geral desses profissionais, a gente viu uma melhora absurda, né? Não tenho nem palavras para dizer o quanto de melhora nós tivemos. Era algo que a gente não esperava, que com uma técnica que durasse um mês, a gente ia conseguir ter diferença, né? E aí, quando a gente fez agora no mestrado com os acadêmicos, não foi algo diferente. A nossa surpresa, a qualidade de vida dos acadêmicos inferior aos profissionais de saúde em que avaliamos na primeira pesquisa, né? A gente teve aí a resposta da qualidade de vida, o que a gente tem lá de classificação do RUCOL. Foi o básico, foi o mínimo, era o que eles estavam em qualidade de vida.
o score mais baixo, que é de necessita melhorar, porque eles estavam ali no limite, não tinha mais baixo. E após o tratamento da crânio, a gente conseguiu trazer aí, que é o que a gente chama de um ponto a mais, né, nessa escala. A gente conseguiu melhorar significativamente, comprovada pela estatística, né, que a gente conseguiu melhorar diversos fatores. É o que eu chamo a atenção, que é 1 mês de tratamento. Imagina se fossem mais sessões, né? Se fosse um tratamento ainda mais completo. Então, o quanto as nossas ações aí, o que eu deixo, né, de mensagem, é o quanto as nossas ações, por mais simples que elas pareçam, o quanto elas impactam na saúde do outro, né? 1 mês de tratamento, a gente tem uma melhora na qualidade de vida, ter respostas, por exemplo, a gente tem uma pergunta no RuCol, que é o quanto você avalia da sua qualidade de vida, o quanto a sua vida faz sentido, a gente sabe, você principalmente sabe mais do que a gente, né? Como psicólogo, traz resposta para a gente. Se uma coisa que a vida dela não faz sentido, isso acende um alerta muito grande. E aí a gente vê essas pessoas respondendo, tendo uma resposta positiva depois após o tratamento, é algo muito gratificante, né? O RuCol tem a última pergunta do RuCol que fala sobre pensamentos negativos. Sim, né? com que frequência de pensamentos negativos no último mês, e até isso teve alteração. Então, e a gente estava colocando o laser vermelho, que não tem uma profundidade tão grande, diferente do infravermelho. Está falando de 650 nanômetros, a profundidade é pífia. E eles tiveram uma alteração muito grande. No sono também? No sono foi bem interessante também, que a qualidade total do sono, né, o tempo total do sono alterou. Eles saíram, se não me engano, de uma média de 5 horas de sono para uma média de 6 horas e meia de sono, por aí. Quase 7. E isso é uma alteração muito grande, principalmente a latência do sono. A latência do sono é o tempo que a gente tem para ir dormir. É o tempo que a gente leva para dormir. Desde a hora que a gente deita, quanto tempo que você adormece efetivamente. E aí esse tempo reduziu absurdamente. Tinham pessoas que levavam mais de 100 minutos para dormir e passaram a levar 15, passaram a levar 10. Foi algo assim realmente muito, muito impactante para a gente. O sono era algo que a gente não tinha avaliado na primeira, e que a ideia de avaliar sono veio a partir da primeira pesquisa, em 2016, onde a gente avaliou dor e qualidade de vida, mas os relatos todos foram de sono também. Melhoraram. As pessoas, até uma pessoa reclamou que estava dormindo demais. Aí a gente chegou à conclusão de que não tem como agradar todo mundo. Mesmo quando as coisas melhoram. Porque, apesar da cultura muito benéfica para a dor, ela também reclamou que não estava conseguindo, na época, assistir o programa do jogo. Ela falou isso para a gente: olha, você dá um jeito nisso que eu não estou conseguindo mais assistir o programa do jogo na época. E a gente fala: poxa, mas então você está dormindo? E ela não dormia, né? Dormia 2, 3 horas. Dormia 3 horas por dia, assim, era uma coisa bizarra. E aí, a partir disso, a gente percebeu que poderia ser um alerta para a gente estudar efetivamente isso, para utilizar instrumentos, e foi aí que eu utilizei a escala de sono né, que é a escala de qualidade de sono, e eu utilizei a escala de sonolência diurna de Eccles. Porque a sonolência diurna, na medida em que aquele indivíduo está sonolento, isso também acende um alerta de quantos riscos ele pode ocasionar. Imagina um cara sonolento dirigindo. Isso é um risco de acidente. Imagina um enfermeiro sonolento aplicando uma injeção. Ou preparando, fazendo um procedimento qualquer. Um médico numa cirurgia, enfim. E assim vai. Então, tudo isso traz um conceito muito grande. Importante falar também que a gente também avaliou, por exemplo, o tempo em que aqueles estudantes levavam para chegar à universidade. Por exemplo, como eu vou falar que 8 horas por dia, se na casa dele ele não consegue ter um ambiente propício para isso. Como eu vou falar que ele tem que dormir mais se ele trabalha e meia-noite ele chega em casa, da manhã ele tem que sair porque ele leva 3 horas para chegar na universidade. Então, não tem como. E essa é a importância, né, da gente conhecer a realidade desse paciente para conseguir tentar ajudar ali da maneira que é possível
Porque existem fatores que a gente não vai modificar, como, por exemplo, esses que o Rafael falou, né? A gente tinha muitos estudantes que moravam muito distantes da universidade. A universidade em que a gente realizou pesquisa fica aqui no Rio de Janeiro, fica na URCA, para quem não conhece, a Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E tinham alunos que moravam na Zona Oeste, em que eles demoravam 3 horas para chegar à universidade. Então, como você vai falar para esse estudante que ele tem que dormir 8 horas? Ele não consegue, não é a realidade dele. Ele chega meia-noite em casa, 4 da manhã ele precisa estar levantando para se arrumar, para sair correndo de casa, porque senão ele não chega no horário da aula. Não chega no horário do estágio, né? Sim. Então, a gente tem que ir se adaptando. Por isso, a importância da gente olhar esse indivíduo como um todo. Se eu não entendo a realidade dele, como que eu vou indicar algo que vai ser benéfico? Como eu vou tratar? Né? Essa é a importância. E a gente observa principalmente, no final de pesquisa, o relato que essas pessoas têm com relação à própria saúde. E aí entra com certeza a questão da imunidade, né? O quanto eles relatam para a gente que o foco é a dor, o foco é a qualidade de vida, é o sono, mas o quanto a gente vê outras questões melhorando. É o intestino que funciona melhor, é o humor que está melhor, né? A pessoa tinha quadros, por exemplo, de gripes constantes, infecções constantes, alergias constantes, e que durante o tratamento isso foi sanado. E aí a gente traz essas questões, né? Como eu disse, que a gente não tem nada mágico, mas que tudo isso vai se encaixando perfeitamente e a gente vai conseguindo sanar essas questões, né? E aí, quanto mais maturidade na pesquisa a gente vai ganhando, né? E aí, de forma geral, todos os pesquisadores, né? Quando você termina uma pesquisa que você avalia as limitações do seu estudo e começa a pensar na próxima, já tentando, como a gente fez em 2016, né? Poxa, a gente não avaliou o sono, então a próxima a gente tem que avaliar. Então, agora a gente já está pensando em avaliar muitas outras coisas que são dos próprios relatos, né? E aí a gente vai literalmente conhecendo mais. Isso que é importante. Legal, eu tenho mais uma pergunta. O quanto tem nessa pesquisa de cuidado integral, além da craniopuntura? Isso é importante falar, porque quando a gente fala de pesquisa, de certa forma, a gente tem que isolar aquela intervenção, para que outros fatores não interfiram naquilo. Então, por exemplo, a gente não pode chegar e fazer uma escuta ativa, não pode, sabe, pegar aquele aluno e falar assim, vamos conversar, vamos... Não, é para fazer a crânio, então você vai vir, você vai sentar, tem todo o momento, né, descrito na metodologia, descrito no comitê de ética, tudo que você vai fazer de passo a passo, é importante que se siga a risca. Nós utilizamos, por exemplo, só os pontos básicos e cerebrais. Nós não utilizamos a área Y, né? A gente não pensou em tratar sangue fu. O objetivo era, tem uma dor no ombro, tá, então vai ser o ombro que vai ser tratado a partir do ponto relacionado ao ombro. Mas como que a gente vai encontrar esses pontos? A partir do G4, definir o lado, que o G4 vai definir o lado, que a gente vai buscar esses pontos. Aí, por exemplo, o lado direito foi mais sensível, então a gente palpa os pontos relacionados à queixa do lado direito. Então, vamos supor, o ponto B e o ponto C. E o ponto C tá. Então, palpa de novo e sempre voltando ao G4, esse foi o parâmetro para que a gente definisse os pontos, né? E, no mais, foi um ensaio muito pragmático. Como a gente não quis alterar absolutamente nada da vida deles, né? Não foi indicado, por exemplo, uma alimentação melhor, não foi indicado tentar dormir melhor, desligar o celular, não. Até porque o final da pesquisa, o final da nossa experimentação, eles estavam no final do período onde eles tinham várias provas e compromissos acadêmicos, e a gente já estava imaginando, bom, será que o sono vai melhorar? Ou vai piorar? Ou vai piorar? Porque a gente está pegando ele no pior momento da faculdade, que todos nós vivemos isso, né? A gente sabe que quando período de prova, com várias disciplinas, como que a gente vai manter o cara? Vai dormir cedo, você tem que estudar, enfim. Mas querendo ou não, Carlos, acaba interferindo, né, no que você está falando. Interfere. Por exemplo, teve um dia que o nosso orientador apareceu, né, Rafael, no laboratório que a gente estava realizando a pesquisa, os alunos estavam do lado de fora e eles estavam rindo, tipo, é a nossa sessão, é tal sessão, não sei o quê. Tô sem dor, tô melhor. E a gente sempre
eles não conversassem entre eles sobre essas questões, mas eles estavam serelecos lá do lado de fora, né? E aí o professor foi conversar alguma coisa com a gente, ele falou assim, vem cá, estão animados para participar de uma pesquisa como eu estou vendo, isso é interferência na pesquisa. E eu falei, olha, isso foge do meu controle, eu não posso controlar isso. Sim. Mas aí a gente acaba entrando nessa questão, né? Mesmo a mesma escuta que a gente tem, por exemplo, dentro do consultório, eles se sentem ali sendo tratados de uma forma diferente. Então, eu acredito que isso já seja uma partezinha do que é ali um cuidado integral, né? Então, não dá para dissociar mais, já está no sangue. Não tem dá. como. Mas, assim, na pesquisa a gente tenta reduzir esse viés, mas realmente é muito difícil. Muito difícil você controlar todas as variáveis, né? Mas, na medida do possível, a gente vai caminhando. Um comentário de uma paciente minha aí que agradeceu pelo exemplo da dor no ombro. Ela foi tratada por mim com craniopuntura. Com 3 sessões, ela não voltou mais. Ótimo. E é uma dor crônica. Bem, eu acho que a gente já tem meio que combinado uma outra live sobre craniopuntura, né? Que é essa maravilha, que vocês são professores, vocês fazem um curso maravilhoso que transformou minha prática, né, de consultório e de muita gente aí. A gente está chegando ao final aqui do tempo da live, né? Queria pedir para vocês falarem um pouco rapidamente sobre o curso, só para divulgar para a galera que está vendo aí. A gente vai voltar em breve para falar mais sobre isso. E dizer para a galera que essa live vai ficar 24 horas, né, disponível no Instagram. Se você quiser mandar para um amigo, é só apertar esse aviãozinho aí, né, essa setinha aí embaixo e mandar, que em 24 horas a pessoa pode ver ainda. E que em breve um podcast sobre esse tema, né, sobre essa conversa aqui, que foi maravilhosa. Muito obrigado por vocês, né, virem falar aqui com a gente. Muito obrigado para todo mundo que também está assistindo. E vou deixar a palavra final com vocês aí. A gente que agradece o convite, Carlos. É sempre muito bom estar compartilhando aqui informações, né? Obrigada aí pelo convite, pela oportunidade. E o curso a gente tenta demonstrar, né, todas as aplicações que nós temos da craniopuntura de Yamamoto. A gente muitas pessoas focam muito na dor, e não é só dor que ela é positiva, né? A gente tem uma gama aí de ação, né, de problemas que a gente consegue auxiliar aí junto com a craniopuntura de Yamamoto. Então, a gente passa um pouquinho do que é a técnica, né? A gente tenta ministrar um curso mais completo possível e trazer também essa nossa vivência com a pesquisa, né? Que eu diria que é ímpar as oportunidades que nós temos, né? Então, é isso que a gente tenta demonstrar no nosso curso, né? As diversas aplicações aí que nós temos, que é tão incrível, nós somos apaixonados, né? E a gente tem tido muitos relatos como o seu, né? De quanto essa técnica muda a nossa visão, a nossa prática durante o nosso tratamento aí nos consultórios, né? Os nossos pacientes são beneficiados, né, com toda essa técnica. Resumindo, o nosso curso é teórico e prático. Nós estudamos metodologias ativas também, para que o aluno consiga aproveitar o máximo possível. Então, por isso, o número de alunos é sempre um pouco mais reduzido. E temos também uma sala de aula virtual, onde a gente passa mais materiais, todos os artigos que a gente tem contato, estando ou não em português, a gente vai mandar para os alunos. A gente não tem essa de segurar conhecimento, tem que... Conhecimento, ele é para ser divulgado, né? Para ser compartilhado. É para ser compartilhado, e é assim que a gente melhora a vida das pessoas. Então, o nosso objetivo não é só qualificar o aluno para que ele faça crânio, é que ele pense de forma diferente. É que saia da caixa, né? Ele saia da caixa, ele passa a pensar fora da caixa, jogar a caixa fora e manter uma prática totalmente diferente, né? Esse é o nosso objetivo. E é isso. Maravilha. Obrigado aí mais uma vez a todo mundo e vocês aí por participarem, né? A gente está começando esse trabalho aí com a Acupuntura Brasil, né? De tocar, de fazer mais coisas, muitas ideias, cursos online, né? Estamos nos devendo essa outra maratona aí. E dizer para a galera que a gente vai continuar com as lives. Na sexta-feira que vem a gente vai fazer com a Fernanda Aio.
falar sobre as fórmulas magistrais, né? E todos esses conteúdos estão virando podcast, em breve lançaremos aí para vocês. Galera, sigam aí o MT Cuidado Integral. Eles dão muitas dicas lá. Tem muitas postagens, muitas matérias sobre acupuntura, sobre cuidado integral. Sigam, que vale muito a pena, né? E divulguem o nosso trabalho, ajudem a gente a divulgar, porque o que a gente quer é que esse conhecimento flua, né? É o amor que a gente tem, né, pela medicina chinesa, e a gente quer mais é que isso se espalhe. Obrigado aí mais uma vez. Até a próxima. Até breve. Obrigada por visitarmos. E a todo mundo que participou aí. Valeu. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.